queridas irmãs, aqui quem vos fala é a missionária Ana, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada uma de vocês, e estamos iniciando agora mais um podcast das missionárias, com a participação da missionária Merlin e da missionária Cleidi, para estar falando sobre espíritos obsessores. Isso, irmã Cleidi? Sim. Ok, então hoje nós vamos bater um papo sobre isso, sobre algumas experiências espirituais que a missionária Cleidi teve e a gente quer compartilhar com vocês. Então, irmã Cleidi, nos conte sobre essa experiência. Eu tive várias vezes, muitas experiências de sair do meu corpo. Sim. Não sei explicar como sai, nem como entro, mas às vezes em sonho, o Senhor também fala comigo em sonho. E essa semana me chamou a atenção porque eu me deitei à tarde e dormi um sono pesado. Eu sonhei como se eu estivesse deitada na minha cama. O Senhor me mostrou uma pessoa e essa pessoa estava desanimada, estava cansada e ela não tinha forças. Muitas vezes eu senti nela assim que ela estava com alguma coisa que estava prejudicando o corpo físico dela. Eu digo para vocês, espíritos malignos, obsessores, que eles tiram a energia do corpo. O que é? Nós somos composto de energia e luz. A luz vem do Espírito Santo, vem quando nós nascemos, Deus nos dá a luz, a proteção. Enquanto nós formos vivos, nós temos a proteção divina de Deus. E sempre que nós clamamos ao Pai, sempre que nós buscamos ao Pai de coração, a luz se multiplica. A energia é o sangue vivo que nós temos nas veias. Então, este sangue nos dá energia para o nosso corpo, para que nós possa andar, caminhar, viver. Só que tem espíritos obsessores, Ana, que eles não têm forma assim, olho, boca, não tem isso. E eles não têm luz. E o que eles querem? Eles querem se aproximar de nós para conseguir a luz e a energia que nós temos. Por isso a palavra diz: orai sem cessar, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes nós culpamos o A, o B, o C que está em nosso redor, Ana. Mas o problema, pelo que o Senhor me mostrou, está em nós mesmos. Porque ele me disse, os espíritos obsessores só atacam a pessoa pelo sentimento. Ele busca através do teu sentimento, que é o emocional da pessoa, para conseguir através dele entrar em ti, porque tu tem a luz. Pode dizer assim, não, missionária, mas eu sou batizada com o Espírito Santo, mas eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, eu oro, eu jejuo, o inimigo não entra em mim. Mentira, entra. Você já está se enganando nesta hora. Porque pelo teu sentimento, tá? Ninguém está livre, não importa o Ninguém está livre. Pode observar, Davi foi um homem que foi segundo o coração de Deus. E por que ele pecou da maneira que ele pecou? Pelo emocional dele. Ele viu a mulher, ele já tinha visto ela muito tempo antes, ficou apaixonado por aquela mulher. Depois ele se tornou rei. Casou com outras mulheres e um dia ele viu ela tomando banho e aquele amor floresceu, porque Satanás, ele colocou aquele espírito obsessor perto dele para que no momento que ele desse um deslize, ele entrava. E foi que ele entrou em Davi, fez Davi fazer todo aquele mal, que buscou uma desgraça para a casa dele, que a espada sempre estaria na casa dele. Por mais que Davi orasse, não conseguia tirar a espada da casa dele. Deus perdoou ele, Deus deu uma chance para ele, mas infelizmente ele teve que ver um por um dos seus filhos sendo destruídos pelo mal. É as consequências dos atos dele. É as consequências dos atos dele. Então, a gente estava aqui falando, a respeito de espíritos obsessores. Podemos observar que os mesmos espíritos obsessores que fizeram Davi errar, fizeram também seus filhos errar. Mas todos eles tiveram livre-arbítrio. O demônio, ele não domina a pessoa e faz com que a pessoa faça algo que ela não queira. Esses espíritos obsessores, eles induzem a pessoa, eles usam o emocional da pessoa. Ele usou os filhos de Davi no seu emocional para poder um estuprar a sua irmã e o outro matar o irmão que havia estuprado a sua irmã. Usando o emocional deles, a raiva deles, o ódio deles, o desejo também de amor que um deles teve ali pela sua irmã. Tudo foi causado realmente pelo seu...
pela ligação carnal. Então tudo foi ligado ali com esses espíritos obsessores no emocional deles, vindo já do seu pai. Davi se arrependeu. Davi, ele se dobrou para Deus. Ele pecou, ele errou, mas ele, sinceramente, ele sofreu por aquele pecado e Deus viu nele a sinceridade. Já nos seus filhos, não. Infelizmente, os seus filhos, eles erraram e acabaram morrendo porque não se arrependeram. Continuaram achando que eles estavam certos no erro. Então, a gente tem que realmente vigiar, porque esses espíritos obsessores, como a missionária Cleide estava falando, eles vêm para tirar a nossa luz, a luz que vem de Deus, de nós. Porque Ele quer que nós estejamos nas trevas como eles são trevas. Porque aqueles que estão nas trevas, um dia vão ir para o inferno. E é isso que Deus tenta nos alertar. Que a gente tem que cuidar do nosso emocional. Porque, infelizmente, o diabo ele usa pessoas contra nós. Ele usa pessoas, muitas vezes, que a gente ama muito contra nós. Na fraqueza dessas pessoas, no emocional dessas pessoas também. E se nós conseguimos buscar um pouco mais o poder de Deus, né? Que a gente consegue mais do que essas pessoas que são usadas contra nós, a gente vai conseguir vencer e conquistar o céu. Agora, se nós simplesmente deixar que esses espíritos obsessores nos coloquem tristeza, nos coloquem raiva, nos coloquem inveja e todos esses sentimentos malignos que esses espíritos querem que a gente tenha, para que a gente possa viver nas trevas igual eles, se a gente não vencer igual Davi venceu, amando Deus, buscando o perdão de Deus, buscando a presença de Deus, reconciliando com Deus, nós vamos acabar igual os seus filhos, nas trevas, na morte. Então, que nós venhamos realmente entender que esses espíritos obsessores, eles vêm para matar, roubar e destruir. Tem algumas religiões, como o espírita, que entendem que esses espíritos obsessores, eles são almas, né? São pessoas que morreram e que não alcançaram o caminho da luz. Mas isso a gente sabe, pela palavra de Deus, quando a gente morre, a gente vai ou pro céu ou pro inferno. A gente só tem 2 caminhos, a gente não fica vagando no mundo. Então, o que tá no mundo são os demônios, os anjos caídos que foram expulsos pra cá. Então, eles estão na terra, eles estão ao nosso redor. A gente pode não ver, alguns veem, outros não. Mas quem tá ao nosso redor, que assumir formas como pessoas, às vezes, muitas vezes, como entes queridos que já faleceram, são os demônios. E deixa eu te fazer uma pergunta, irmã Cleide. Esses espíritos, é como se fosse uma maldição hereditária, porque foi o pai que errou, mas atingiu os filhos também? Às vezes vem por maldição hereditária, até da 4ª geração. Ele vem, ou às vezes ele vem porque nós deixamos. Porque eu me lembro que quando eu tive com Jesus, a primeira coisa que eu ouvi da boca do meu rei, por que deixaste ele fazer isso contigo? A escolha é nossa. A princípio eu não entendi o que ele quis dizer. Depois, observando as coisas, depois que eu estava já no meu corpo físico, é que eu fui me dar por conta que, na verdade, todos os males que estavam acontecendo comigo, eu permiti que o inimigo entrasse em mim. Eu deixei ele. Quando eu não venci todos os problemas emocionais que eu tinha dentro de mim, e automaticamente para Deus eu permiti o inimigo agir na minha vida. Então isso não é só, tem enfermidades emocionais, tem enfermidades no sangue, tem enfermidades em várias áreas do corpo que já foi comprovado, como câncer e vários outros que são causados por vários fatores, mas que também são emocionais. Sim. Como no caso da bebida alcoólica que destrói o rim. Deus não pode tirar o copo de mim. Aí eu destruí o meu rim, destruí o meu fígado de álcool. Com energético eu detono meu coração, detono meu pulmão. Há pouco tempo eu vi uma menina que era viciada em energético. E eu sentei com ela e eu falei para ela que, porque eu tenho um costume, tudo eu vou na internet, eu vou no Google e pesquiso. E o energético já foi comprovado que ele acelera o coração e pode dar até ataque cardíaco fulminante. Ah, mas eu sempre tomei e não me deu nada. Mas o teu irmão ali pode acontecer. E às vezes a pessoa já tem uma predisposição a ter problemas de coração e se toma. E muitas vezes a bebida, ou isso eu estou sentindo um exemplo, como cigarro, como outras bebidas, que a Bíblia diz que nós não devemos fazer parte do copo de Deus e do copo do maligno, a bebida de Deus e a bebida do maligno. Porque aquilo que destrói o meu corpo, que destrói meu sangue, eu estou
sendo rebelde com meu Deus. Eles Por que eu estou induzem. dizendo isso? Porque eles induzem as pessoas à bebida, eles induzem as pessoas a várias coisas. Se tu sabe que isso aqui faz mal, tem pessoas que têm alergia a glúten. Eu sou alérgica. Ah, mas como é que o fulano come e não dá nada? Mas eu tenho uma predisposição de ser alérgica àquilo ali. E o inimigo usa isso para tentar impedir o desenvolvimento sadio do meu corpo. Mas a palavra diz, se eu pedir com fé, crendo recebereis. Se eu orar e santificar a minha vida, e santificar a vida não é só chegar na igreja, dobrar o joelho e orar. Eu tenho que entender uma coisa, a minha personalidade eu tenho que vencer. Eu não posso te acusar, Ana, disso, daquilo, daquele outro. Porque a Ana foi culpada, porque me disse isso e isso, isso. Não, eu sou culpada, Ana, porque eu deixei os espíritos obsessores e os próprios espíritos malignos, usados pela força do mal, entrarem na minha vida. Por quê? Porque existem pessoas que trabalham com isso, trabalham com os espíritos malignos e não tem noção que aquilo ali é maligno, que aquilo ali é do mal. Elas acham, como a minha mãe mesmo, ela foi 20 anos do batuque. Por nada, não. Ela foi porque deu ouvido aos espíritos obsessores. Porque ela estava desesperada, porque eu estava desenganada dos médicos do pulmão. Ninguém conseguia, na época, há quase 70 anos atrás, descobrir o que eu tinha no pulmão. E ainda ela alérgica à penicilina, ninguém sabia. Então, tudo quanto era medicação que me dava, fazia ruim. E me estava me matando. E uma pessoa disse para ela, que era para ela me levar no médico e mandar o médico bater uma chapa do meu pulmão, que ia dar o meu problema. A minha mãe me levou lá no Hospital Santo Antônio, no Criança Santo Antônio, e o médico tirou a chapa. Deu que eu estava com uma infecção, uma inflamação na preula, que é uma ponta que tem no pulmão. E eles fizeram um tratamento e graças a Deus eu fiquei aqui. Mas nesse meio tempo, o médico disse assim, ela é batizada? Olha que tudo se encaixa, sabe? Ela é batizada? Minha mãe disse, não é. Naquela época eu só conhecia católica. O médico te pediu? O médico perguntou para minha mãe se eu era batizada. Minha mãe disse, não, ela não é batizada. Então a senhora arruma uns padrinhos aí, nem que sejam os visitantes que tem aí, eu vou chamar o capelão, e a senhora leva na capelinha ela e batiza ela, porque amanhã de manhã ela não vai mais ser viva. Que o problema dela é muito grave. Eu já estava esperando pelo pior. Quando a minha mãe chegou lá, eu estava sentada na cama da UTI, bem faceira, conversando, com as enfermeiras conversando comigo. Então, eu pude ver, mas o resultado disso tudo, isso aí eu deixo como testemunho, porque o resultado disso tudo, Ana, resultou, a minha mãe ficou 20 anos servindo esses espíritos, 20 anos teve a vida destruída, ela se separou do meu pai, ela abandonou os filhos, ela largou família, ela largou tudo por causa de uma pessoa e acabou se dando mal com isso tudo. Que depois, quando ela começou a entender da palavra de Deus, o que ela fez? Ela começou a se dar conta, porque o inimigo colocou uma cegueira nela. E ela começou a se dar conta que tudo que tinha feito tinha sido os próprios espíritos malignos que ela, sem saber, estava servindo. O homem pode dizer o que quiser dizer, mas a minha mãe teve a vida destruída. Teve os filhos que criaram ódio dela, raiva dela, que não podiam nem enxergar ela, tá? E depois, aos filhos que ela desprezou, foi que acoitaram ela, que cuidaram dela quando ela estava no fim da vida. Então eu digo para vocês, irmãos, tome cuidado com a personalidade de vocês. Tome cuidado com a maneira de pensar, de agir. Busque em Deus a solução para os problemas de vocês. Os espíritos obsessores, eles não atacam só ao redor, as pessoas que estão ao teu redor, para te atingir. Mas ele atinge você. Ele coloca enfermidade no intestino, ele bota nos órgãos em gerais, para que com isso nós enfraqueça. Problema no sangue, problema no útero. Se uma mulher
tem desejo de ter um filho, tá? Um desejo de ter um filho. O que ele faz? Ele usa o sentimento daquela pessoa de enfraquecimento e coloca enfermidade no útero daquela pessoa ou no ovário e causa dificuldade. Como a minha filha Merle. Ela tinha 13 anos para 14, teve um médico de esperar que ela tinha ovário policístico. Bem novinha. 13 para 14 anos. Ela fez tratamento muitos anos e todo mundo sabe que a pessoa com ovário policístico não tem condições de engravidar. Por quê? Porque o óvulo não se cria direito. E ela, quando ela casou, é o desejo dela ter um filho. E nós incentivamos ela e começamos a orar por ela. Orar muito por ela. E ela ficou grávida da Cat. E depois veio a Larissa e a Gabriele. Então, são crianças que é um milagre de Deus. Porque a Merle tinha ovário policístico. E qualquer um na medicina, coisa que eu quero dizer, quem tem ovário policístico, tem, eu não digo 99%, mas 90% de ter dificuldade para engravidar. Que eu já vi vários casos assim. Então eu digo para ti, isso são espíritos de uma forma que eles não têm rosto. É como se fosse uma sombra, assim. É um formato humano, mas eles não têm rosto, eles não têm nada disso. E eles estão sempre ao nosso redor tentando nos prejudicar. Até a noite, quando nós estamos dormindo, se nós não tivermos fé e buscarmos Deus e pedir a proteção de Deus, ele pode vir e atacar nós em sonhos. Inclusive, no início, acho que não fazia um ano que eu estava na igreja ainda, muitas noites eu ficava congelada, sentindo aquela presença maligna na volta e eu não conseguia me mexer. Eu lembro que eu tentava gritar, falar alguma coisa, porque dentro de mim eu estava sentindo muito medo. E eu tentava gritar, pedir ajuda, tentar sair daquela situação e eu não conseguia. Era como se eu fosse muda. Até que vinha na minha mente, ora em pensamento. Aí quando eu começava a orar, aquela sensação ia sumindo. Sumia, daí eu levantava correndo e ia rápido dobrar os joelhos e orar. Aí aquilo de lá passava. Até teve uma noite, só foi uma vez que aconteceu isso. E eu vi como se fosse uma fumaça preta, assim, escura, que talvez seja a mesma coisa que uma sombra, mas tinha o formato de uma cabeça e de braços. Tava em cima do meu abdômen. É de doença. E tava mexendo dentro de mim. Eu via ele em cima de mim mexendo, eu tentava gritar, pedir socorro, eu não conseguia. Aí eu tentava falar, Jesus, me ajuda, eu não conseguia falar. Eu comecei a gritar nos meus pensamentos, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, expulsa todo esse mal que tá perto de mim, me ajuda. E quando eu comecei a clamar, Jesus, eu consegui reagir. Aquele medo que eu sentia, ele foi se dissipando. Eu fui tendo coragem e forças para levantar da cama, porque eu não conseguia me mexer, eu estava paralisada. Eu tinha medo de fazer qualquer movimento. Então eu consegui me mexer, acendi a luz e levantei correndo. Eu dei um pulo da cama, eu lembro. Eu tava com um objetivo, eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que orar. E eu tenho que pedir para Deus expulsar essa obra maligna. Porque eu já tinha aprendido na igreja que se eu clamasse a Deus, pedisse para Deus repreender todo o mal e expulsasse, eu repreendo em nome de Jesus, aquilo dali ia sair. E de fato saiu. Aí eu consegui dormir tranquilamente depois. E por que, Anaí, ele sai? Porque tu é composta de luz. Sim. Quando tu clama a Deus, a energia flui, que é o teu sangue. Ele flui. O sangue, ele movimenta o corpo humano todo. A energia, tu tem a energia. E a luz, quando tu clama a Jesus, o Espírito Santo vem e acende a luz. Quando a luz acende na tua vida, o inimigo sai. Sai porque a luz queima os olhos dele. É que nem quando eu vi ele lá na igreja, estava no púlpito ele estava. Ele estava todo de branco, se fosse um anjo. Em cima do altar, entre o músico e aquele que estava iniciando. E eu vi com os olhos abertos, assim, normal. Não tô vendo qualquer um. Mas só que um detalhe eu vi, ele estava com uns óculos escuros nos olhos. Uhum. E eu disse, não, mas anjo não tem esses óculos escuros. Então é o diabo. Quando eu disse assim, ele sumiu. E aí eu falei na igreja, o bispo José orou e tal, né? Por que ele não ele botou aqueles óculos escuros? Porque a igreja tinha tanta luz naquela hora que ele não conseguia fixar na luz, porque a luz queimava os olhos dele. Então ele botou aquela força, porque tinha alguns na igreja
que estavam fracos e que estavam dando força para ele usar aquela máscara preta nos olhos. Então, aí ele conseguiu permanecer, porque tinha algo. Por isso que eu digo que na igreja nós temos que ser luz. Importante que eu clame, que eu busque a Deus, que eu me santifique, que eu peça que Deus abençoe o obreiro, os músicos principalmente. Tu vê, ele estava entre os músicos e o que estava iniciando. Por quê? Porque ele faz o jogo da contenda. Porque ele conhece o pensamento de todo mundo ali. Por que ele conhece? Não, mas ele não sabe ler o pensamento. Ah, ele é inteligente. Pelo teu olhar, conforme o olhar que tu faz, ele sabe. O terapeuta, ele estuda tudo isso. Todo comportamento humano, conforme tu mexe com a boca, conforme tu mexe com a sobrancelha, com os olhos, até mesmo que tu bota a mão na cabeça, ele sabe em tudo que tu tá pensando, e eles dizem, mas por que ele adivinhou a minha vida? Porque eles estudam, cada gesto significa alguma coisa, e o inimigo, ele sabe também a mesma coisa. Então, quando tu clama... mais, inclusive, do que... Mais que ele porque ele aprendeu com o mestre, né, deles. Então eu digo para ti, toda vez que nós estivermos na presença de Deus, eu tenho que ser luz, ou eu estou em casa, ou eu estou no meu trabalho, aonde eu estiver na igreja mais ainda. Porque se meu irmão está com a luz apagada, eu tenho que ser um farol, porque daí eu vou dar luz, ajudar ele a ter luz. Por isso a importância de a gente glorificar o nome do Sim, Senhor, glorificar. Incentivar os outros Tem hinos que tu levanta as mãos e tem gente que fica com as mãos paradas. Não, levanta a mão, glorifica o teu Deus, glorifica o Senhor. Mostra para Deus que tu tá querendo Ele na tua vida. Tem muitas pessoas que o pastor, o cantor, bate palma. O que eles fazem? Mal toca os dedos assim no palco, só para mostrar que está batendo. E com isso o inimigo está do lado dele fazendo a festa. Entendo. Porque está tirando a energia dele, tá? A força que estava nele, está enfraquecendo ele. E um mínimo... E porque ele não está sendo luz para repelir essa... Para repelir o inimigo. Ele também está nas trevas. Ele não é luz, a luz dele está apagada. Ou às vezes está tão fraca que o Espírito Santo não pode acender a luz em ti por acender. Tu tem que pedir, Muitas pessoas amanhecem de manhã com uma canseira. Uma canseira, que dá vontade de ficar só deitada. E isto é falta, pela medicina, de energia no corpo. Então, o que vem o inimigo está usando? A energia, enfraquecendo a energia do teu corpo, a luz que o Espírito Santo te dá, para ele poder entrar na tua vida e fazer festa naquilo que ele quer. E ele tem um costume. Toda vez que ele observar em ti uma fraqueza, ele só vai te atacar naquela fraqueza. Sim, é o ponto mais fraco. Né? Porque o meu filho é rebelde. Cada vez mais ele vai fazer teu filho ser rebelde. Meu marido é isso. Minha esposa é isso. Cada vez mais ele vai dar. Porque provavelmente o teu marido tá com a luz apagada, tá nas trevas, tá ele dominado por ele, aí ele se aproveita. Porque o objetivo dele não é o teu marido, não é a tua esposa, é você. Ele não quer saber do teu filho. Naquela hora, a missão dele, que ele recebeu, é te atingir, né? E a Meli também já vesícula tirou. E a gente sabe, né, Meli, que isso aí é uma coisa que prejudica muito, principalmente vitaminas, a energia do corpo. Ela dissolve a gordura, né? Ela dissolve. Porque na vesícula fica ali o bile, né? Fica ali aquela suco gástrico, né? Então é ela que faz com que a gordura seja dissolvida. Então ele fica ali. Ela, na verdade, ela é um extra do corpo para quando tu come muita gordura. Então ele joga da vesícula aquele armazenamento ali de bile pro corpo para combater, né, e dissolver aquele excesso de gordura que tu comeu. Porque o corpo ele desenvolve um pouco de bile, mas não uma quantidade muito grande se tu come muita gordura. Então aquilo ali é um extra que o corpo tem. Comeu mais gordura, então eu vou jogar, né, para poder dissolver. Tirou a vesícula, você não vai ter o extra, você vai ter só o básico. Por isso que a pessoa que tira a vesícula não pode comer muitas coisas gordurosas, né, coisas que precisam desse bile, porque tu tem um armazenamento pouco, né, que a vesícula que armazenava a quantidade suficiente para realmente dissolver. E aí com
gordura em excesso, o que vai acontecer? Vai pro teu intestino, e ali, como o intestino é onde é feita a absorção das vitaminas, né? No delgado, no intestino delgado. Então, devido a esse excesso de gordura que vai estar ali, né? Vai desregular todo o teu intestino, e aí tu vai ter uma dificuldade realmente de absorção de vitaminas, que é o que eu tenho. Minhas vitaminas são completamente baixas. Então, e tudo que eu tenho visto alguns médicos falar na internet sobre isso, acontece comigo. Todas as minhas vitaminas são baixas. Eu tenho canseira excessiva, eu tenho dificuldade com relação à gordura, se eu como muita gordura. As minhas também são baixas e eu sinto isso. O próprio Senhor mesmo, das coisas que Deus me orientou agora esses dias, com relação a fazer exercícios físicos, né? Muito importante. Porque o exercício físico, ele é algo que ele vai ativar a circulação, vai ativar o coração, vai ativar ali. Me pergunta se eu comecei a fazer? Ainda não. Mas é meta agora para 2025, eu vou começar a fazer exercícios físicos, né? Porque tudo que Deus fala para nós fazer, ele vê a necessidade do nosso corpo, porque Deus nos ama. Bem, né? Deus nos ama, né? Só que ele não falou para mim, eu te obrigo a fazer. Não. Ele me orientou a começar a fazer atividade física, me movimentar mais. Então, eu tenho duas opções. Eu posso aceitar a orientação do meu Senhor, que é o meu melhor, e começar a fazer atividade física e ter uma saúde melhor, né? E até ter o meu intestino, porque o exercício físico, ele ajuda até no intestino, viu os médicos falarem, né? Ou a gente aceita ou a gente ignora. Ou eu posso simplesmente continuar com a minha vida sedentária e morrer cedo, né? E não é o que eu quero, porque eu tenho 3 filhas, né? Então eu já tenho me policiado, eu vou começar, né? Em nome de Jesus, eu vou começar agora, semana que vem eu já tô me programando para começar a usar minha esteira e começar a fazer, né? Mas eu sei que o próprio esses espíritos sobrecessores vão tentar impedir que eu faça, né? Por quê? Porque quando eu tô triste, quando algo acontece que me desmotiva, eu acabo comendo, eu acabo deixando, eu tô chateada, eu não vou fazer exercício físico. Sendo que quando você tá chateado, aí que você tem que fazer exercício físico. Porque o exercício físico, ele libera endorfina, ele libera o hormônio da alegria. Só que assim, tu tem que vencer a tua preguiça, vamos dizer assim, né? Que também é um pecado, né? Pegar na preguiça. A gente tem que vencer a preguiça, a gente tem que vencer o sedentarismo e ir fazer. Né? Isso é uma coisa que eu tenho me policiado, né? Eu creio que em nome de Jesus, esse ano eu vou começar a ser mais ativa. E no próximo podcast vou chegar aqui e vou dizer, tô fazendo meus exercícios, já perdi tantos quilos. Vou deixar aí registrado, né? Pra poder dizer, eu tô fazendo. E vocês podem observar que tudo que a Meli falou agora se encaixa naquilo que eu disse para vocês. O espírito maligno, ele tira a força, a energia do corpo. Para Deus é energia. Ele diz, ele tira a energia. Quando ele tira a energia, ele tira daí a vitalidade, ele bota desânimo, te bota canseira. Tu diz, amanhã eu vou fazer exercício. Naquele horário, acontece 1001 coisa. E quando tu busca o Senhor me dá forças, a luz do Espírito Santo, ela clareia. Quando ela clareia, o inimigo, ele sabe que tu tá te comunicando com Deus. Porque ele vê a luz acender. Toda vez que tu orar, que tu clamar, que tu buscar a Deus, aquela luz vai se acender. Ela pode apagar logo em seguida, mas ela se acende. E aí ele se comunicou com o maioral. Então, eu posso fazer isso. Ele não pode, porque ele já está nas trevas. E ele já está condenado. Então, ele não tem essa capacidade. O que ele faz? Ele tem que se aproximar de mim e de ti para conseguir pegar energia para atingir tua maneira de pensar, de agir, de ser. Ele tira a energia de ti para fazer a arte em ti. Então, o que ele faz? Ele usa eu contra mim mesma. E a maioria das pessoas estão cheias de doença, cheias de problema por doenças emocionais. Câncer. O câncer é uma doença que já foi testada pela medicina, que é uma doença emocional, tá? O Jackson morreu com 32 anos, por quê? Porque ele tinha uma doença emocional, tristeza excessiva. Ele tinha uma tristeza que ele não conseguia vencer. Morreu com aquela tristeza. O Jackson, ele é de outra experiência espiritual que a irmã Cleide teve, que o anjo levou ela até o... Prisão eterna. Prisão eterna. O primeiro estágio o primeiro do inferno. Então é sobre outra história que, quem sabe, a gente que traz outro dia pra vocês. Mas essa história é um exemplo para mim, porque o que levou ele a ter câncer, né, de pulmão?
e levou ele à morte? Por causa da tristeza imensa que ele tinha. E quantas pessoas estão nos hospitais, tá? Morrendo, e muitas vezes tem mágoa, tem ferimento, tem ódio, tem raiva das pessoas, tem raiva do pai, raiva da mãe, tem de acontecimentos que aconteceu no passado e a pessoa não consegue se libertar. E quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, tudo aquilo se fez novo quando eu verdadeiramente me entregar para Jesus. Como diz aquele corinho, né? Onde Jesus mora, não há tristeza. Esse corinho é certo. Não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Porque daí tu tem a proteção da luz que vem do Pai Celeste, que vem através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, irmãs, estamos encerrando o nosso podcast hoje. Que a luz do Espírito Santo esteja brilhando na sua vida, na sua família, no seu lar. Que em seus corações não haja tristeza, não haja dor, não haja mágoa nem rancor de ninguém. Que vocês procurem estar alegres, porque só assim o Espírito Santo vai fazer parte da vida de vocês também. Amém? Fiquem com Deus.